Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 42 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril, na capital. Temperatura de 25 graus neste momento e o nosso primeiro destaque chega direto da redação. Imprudência numa estrada, resultado, morte. Guilherme Roquette tem os detalhes, não é mesmo, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente está falando da BR-116 no trecho da Rota Romântica, aqui na Serra Gaúcha. Um trecho bastante conhecido por ser palco de motociclistas fazerem manobras arriscadas. A gente vê com frequência motociclista andando na contramão e agora esse caso aí que foi gravado por um espectador que estava na margem da estrada. O motociclista, ele vem contornando a curva, ele perde o controle da moto, sai da pista e, como a gente vai ver lá na imagem, ele atinge o guarda-reio, André. Daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande eu vou te contar o que aconteceu com esse motociclista. Até já, obrigado, Gui. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 47 minutos. Agora eu quero falar com você. Com você. Anunciante que tem uma empresa e quer ver a sua empresa crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar aqui no SBT. É o SBT Ads. O que é isso? É uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Você que está me assistindo agora, poderia estar assistindo a marca da sua empresa, passando por aqui. Então, não fique de fora, quero ver seu anúncio aqui com a gente. Acesse agora mesmo SBT Ads, está aqui na tela, sbtads.com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui, combinado? Muito bem, atenção, 11 horas 48 minutos, notícia que chegou agora há pouco, notícia urgente. Um homem foi executado agora de manhã a tiros na frente da esposa. Ela está grávida. Os detalhes com o Guilherme Roquette, direto da redação, mas o que aconteceu agora? Que violência é essa, Gui? Pois é, André, e olha, a gente ainda não sabe exatamente se esse homem era de fato o alvo dos criminosos. Meu Deus. A gente está falando, André, de um caso que ocorreu em Sapucaia, no início da manhã aqui de hoje. Segundo as testemunhas, um automóvel branco, um Gol, parou em frente à casa, justamente no momento em que esse homem de 30 anos estava saindo da residência. É uma residência de classe média, André, lá em Sapucaia do Sul, na região central da cidade. Esse homem foi rendido, foi levado para dentro da casa e lá dentro ele foi baleado e morto na frente da esposa que está grávida, André. O desfecho dessa ocorrência, que ainda está em andamento lá em Sapucaia do Sul, nós vamos contar ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. 11h49, a imagem da esquerda é ao vivo, tá? E imagem ao vivo. Estamos lá com a nossa câmera mostrando, foi hoje de manhã, uma tragédia, confirmando. Por si só, a violência já é uma tragédia social. Agora, esse caso, a polícia suspeita de que tenha sido morto por engano, que não seria ele o alvo, seria uma pessoa que talvez morasse no mesmo bairro, mas talvez ele tivesse sido confundido. E que coisa é essa de justiça com as próprias mãos, hein, Gui? Justiça com as próprias mãos? Eu repito, a imagem da esquerda é imagem ao vivo. À direita a gente vê as imagens, dessa casa hoje de manhã, ali uma viatura da perícia criminal. Vamos colocar na tela. Isso, aqui ali, ó, tem viatura da perícia criminal. Perícia. Isso, a viatura da perícia ali, familiares inclusive, consolando talvez a esposa, a pessoa se abraçando na frente da residência. Imagine a situação, o homem saindo para trabalhar, a esposa grávida. De repente, surge um carro, pessoas atiram contra ele, na frente da esposa. E agora a informação que nos chega é que há a possibilidade de que ele não era o alvo. Ele não era o alvo. A que ponto que estamos chegando, Gui?
Pois então, André, nós estamos falando de um homem de 30 anos de idade. Eu tenho 36, ou seja, alguém da minha idade, um cara novo ainda, possivelmente, né, seria pai de família, inclusive, se já não era, mas a esposa estava grávida, então se tornaria. Pelo amor Então, de Deus. André, é uma verdadeira barbárie o que aconteceu hoje em Sapucaia do Sul. A confirmar a possibilidade dele ter sido morto por engano, a gente tem também a informação de que teria um vizinho envolvido com algum tipo de situação ilícita. Mas isso tudo ainda está sendo investigado pela polícia. São informações preliminares que a gente está passando aqui no SBT Rio Grande com base na apuração inicial. A polícia está no caso e investiga esse crime, André. 11h51 para quem está chegando agora. A imagem da esquerda é a imagem ao vivo em frente a uma residência em Sapucaia do Sul. A mesma residência na imagem da direita. O morador dessa residência foi alvo, né, de pessoas, ele foi executado, tá, na frente da esposa quando saía para o trabalho. Isso em Sapucaia do Sul, dentro de casa. Daqui a pouco o Gui vai trazer os detalhes. E agora a informação que chega pra gente é que é muito provável, tá, de que ele não era o alvo. Ele não era o alvo. E aí, Gui, a gente pode pedir justiça, a gente pode pedir o que for, o que quiser. A vida deste trabalhador não volta mais. Tu imagine, se é que isso é possível de imaginar, a pessoa saindo para trabalhar. Você abre o portão de casa e se depara com um carro, as pessoas descendo e tirando a tua vida assim. É o ponto que nós estamos. Já está todo mundo por aqui disso. Esse cidadão foi confundido hoje de manhã em Sapucaia. 30 anos de idade. Amanhã é quem? A gente sai na rua. E se me confundirem com alguém? E se confundirem o Gui? Ou você que nos acompanha, um familiar seu? Mas o que é que está acontecendo, Gui? Olha, André, vou te dizer uma coisa, faz a gente pensar duas vezes na hora de sair de casa, na hora de abrir o portão, fazer eu lembrar da cena em que eu vi hoje de manhã, quando eu abri o portão da minha casa, tu fica olhando as pessoas que estão na rua, desconfiando das pessoas que estão na rua. Agora, nesse caso, ao que parece, né, foi algo premeditado e que pode ter dado errado porque o alvo teria sido confundido a confirmar essa informação. Mas aí tá... Mas esse é exatamente o ponto, né? Não é mas, a Gui, questão. E a justiça está onde? Que a pessoa devia, vai atrás da justiça. Não, eles vão resolver com as próprias mãos e tirando a vida. Né? E nem perguntam se é a pessoa pelo visto. É assim. É revoltante, é revoltante. A pessoa indo trabalhar dentro de casa, dentro de casa. Dentro de casa. Este é o nosso Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro está assim, vão resolver o Brasil inteiro. Agora, vamos falar aqui da nossa aldeia aqui perto de nós. A situação é essa. A situação está posta. Temos eleições por aí. Precisamos, sim, exigir. Mas é só um político que vai resolver? Não. É um problema muito mais profundo, muito mais grave. Mas se algo não for feito, amanhã a gente vai colher algo pior ainda do que já está. Se é que é possível. Esta guerra civil que a gente vive e que ninguém aguenta mais. Pô, André, meio-dia, 11h54, tu nos contando essa história aqui triste. Eu não gostaria. Não, nem eu, nem Gui, nem ninguém dos meus colegas. Não queríamos. Mas essa é a nossa realidade. Então você que está em casa, se cuide. Na hora de sair de casa, se cuide. Porque você pode ser confundido. Porque tem pessoas por aí que estão fazendo o quê? A justiça. Com as próprias mãos. Quando a gente ouvia isso, eu era criança, achava um absurdo. Não era aqui no Rio Grande do Sul, era em outros lugares, em outras regiões, mas chegou aqui. E esta é a realidade que a gente vive. Dramático que a gente vive. Lamentável que a gente vive. Pessoas perdendo a vida assim, 30 anos de idade, indo trabalhar, junto, se despedindo da mulher grávida de 4 semanas. Foi morto. Hoje de manhã, porque ele foi confundido. Porque queriam fazer a justiça com as próprias mãos, porque um vizinho, alguém próximo, estaria devendo nem se sabe ao certo o quê. Mas é assim. Daqui a pouco a gente fala mais, Gui. Agora é revoltante, porque a violência está aí, está posta em todos os lugares. Começa a história que a gente vai contar agora, de um homem que foi preso depois de confessar que matou a ex-companheira, grávida de 7 meses, matou a facadas. E esse é o destaque que vem do Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Infelizmente, um desfecho trágico para essa história. A gente trouxe aqui na última semana o desaparecimento da Cristina Tiro Cardoso, grávida de 7 meses, estava desaparecido, e agora o ex-companheiro,
pai dessa criança confessou à polícia que havia matado a jovem e deixado o corpo dela próximo à cidade de Sertão Santana. Eu conversei há pouco com o delegado Peterson, que está à frente desse caso, André, e a gente tem novidades sobre o DNA que vai ser realizado em um corpo que foi encontrado e, ao que tudo indica, é o corpo da Cristina. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes do caso. Esse é aquela menina que a mãe, nós conversamos com a mãe dela, acho que o Glauco conversou com a mãe dela, né? A mãe desesperada. A mãe chegou ao ponto de dizer, eu quero a minha filha, morta ou viva. E agora a filha está sendo entregue a ela, sem vida. Moça que estava grávida. Mais um caso de quê? De feminicídio. E se repete também, daqui a pouco vamos falar do outro caso, né? A gente já veio, acho que foi na sexta-feira que nós comentamos aqui, o caso de também uma tentativa de feminicídio, uma mulher grávida de 4 semanas, que o ex também não aceitava o fim do relacionamento. E aí torturou, mas ele foi preso. Ele foi preso, ele cortou os cabelos, ele amarrou os pés, apertou o pescoço com a gravata. Aí o que ele fez com ela? Olha os cabelos dela, os cabelos. Ainda bem que essa mulher conseguiu se salvar. E ele já está preso. Agora começa um outro drama. Preso por quanto tempo? Quando sair da cadeia vai fazer o quê? Porque é um medo, é um medo que ele continua. Não basta ser preso. Ele pode ser solto. Isso já aconteceu dias atrás e nós falamos aqui. Enfim, em seguida, o Lucas Abad vai trazer as informações, portanto, deste caso de Sertão Santana, mais um caso de feminicídio e de violência contra a mulher aqui no nosso Rio Grande do Sul. A gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos tentar amenizar um pouquinho, porque de fato a gente começou a segunda-feira com essas informações, infelizmente, né? Informações pesadas, é questão de segurança pública e isso afeta a todos nós. Agora 11h57. Se prepare porque esta semana nós vamos ter pelo menos 2 episódios, gente, de temperatura subindo, temporais e chuva. Então, assim, ó, segunda e terça, instabilidade. Quarta vem sol e calor. Não quer o Rio? Quinta e sexta-feira. Eu quero o Rio. Tem a imagem do Rio aí pra gente? Tem a imagem do Guaíba? Em seguida o Lucas vai mostrar pra gente. Então, assim, ó, é muito didaticamente, segunda e terça instabilidade, ou seja, hoje e amanhã. Quarta-feira, muito calor. Inclusive um calor de verão, passando de 30 graus as temperaturas, isso na quarta-feira. E na quinta e sexta, novos episódios de temporais mais forte do que os programados para hoje e para amanhã. Mas daqui a pouco a gente fala mais a respeito da previsão do tempo para esta semana. O mês de abril encerrando com uma instabilidade bastante forte no tempo. 11h58, tá aí imagem ao vivo. É Ipanema? Hein? É Ipanema, imagens ao vivo, céu encoberto, chuva que deve chegar à capital. Já chove em diversas regiões do estado, mais para a fronteira já está chovendo. Já chove até a região de Santa Maria nesse momento, conforme eu vejo aqui pelo satélite. E a chuva abrange todo o Rio Grande do Sul até a noite de hoje. Vamos falar de esporte. Mano Menezes estreou no Brasileirão com vitória. Esse é o nosso destaque com ele, Matheus Schenck. Oi, Matheus, bom dia e quase boa tarde, porque agora 11h59, Matheus. Verdade. Olá, André, tudo bem com você? Vai tomar uma aguinha aí, André. Eu sei que o começo foi pesado pra gente aqui nessa segunda-feira. Mas vamos tentar falar um pouco mais de coisa boa, falar de vitória do Internacional. A gente tem o gol aí pra você ver, o gol do Alexandre Alemão. 1 para o Internacional, 0 para o Fluminense. A primeira partida do Mano Menezes no comando do Colorado. E a primeira vitória, André, a segunda vitória seguida do time do Inter no Campeonato Brasileiro. E o Inter pegando o elevador, subindo na tabela, chegando pertinho ali do G4. Vitória para lá de importante. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar os melhores momentos para a gente ver que foi uma vitória muito justa do Internacional. O Inter venceu e jogou bem, jogou para vencer o Fluminense lá no estádio do Maracanã. E com um gol desse cara aí, André, esse cara tá fedendo a gol, Alexandre Alemão. É alemão, mas o sobrenome é de polaco, né? De polonês, o Żurawski. O Alexandre Alemão tá fazendo chover no Internacional, André. A gente tem a tela com os números dele, porque é muito curioso. São só 5 jogos,
e 115 minutos de jogo do alemão no Inter até agora. Só 115 minutos. 2 gols marcados e os dois gols, até agora, gols decisivos. O gol da vitória em cima do Fortaleza no último minuto de jogo lá na semana passada, na despedida do D'Alessandro. E no sábado, gol da vitória aos 9 minutos do segundo tempo contra o Fluminense. Alexandre Alemão está se credenciando para ser titular do ataque do Internacional. O Inter que joga amanhã contra o Independiente Medellín na Colômbia. E tem Grêmio também, depois a gente vai falar também do Grêmio que enfrenta o Operário em Ponta Grossa na quarta-feira, seu André. Muito bem, em seguida a gente traz outras informações, mas que bom, né? Só o Juventude que não foi bem, né? Infelizmente o Juventude perdeu de novo, né? Perdeu para o Cuiabá em casa por 1-0. O Juventude está na vice-lanterna do campeonato, mas tomara que seja só um início ruim, tomara que seja só um susto. Mas olha, o Juventude pelo jeito vai brigar para não cair. Mas eu não vou falar muito disso, senão a gente estraga o clima por enquanto, tá bom, André? Tá certo, até daqui a pouco. Obrigado, Matheus Schenck. As informações esportivas, 12h e 1 minuto agora. Atenção, um flagrante de um grave acidente de moto, com morte, inclusive, na subida da Serra, em Picada Café, região que normalmente tem muita circulação de motociclistas, principalmente nos finais de semana, não é mesmo, Gui? André, essa região, a gente está vendo esse trecho aí, ele é na BR-116, ali na região de Picada Café, na região da Serra, entre Picada Café e Dois Irmãos, que a gente tem essa informação. E lá, segundo o que a gente já sabe, né, é comum ver os motociclistas circulando em alta velocidade. Pois esse caso aí, ele aconteceu então ali no quilômetro 208, no bairro Boque, e justamente depois desse acidente, o homem acabou sendo encaminhado com uma parada cardiorrespiratória para a emergência do pronto-socorro de Picada Café. Ele estava com lesões graves, segundo o que a gente sabe, esse motoqueiro aí, inclusive, ele acabou não sobrevivendo lá no PS, ele foi atendido, mas não sobreviveu. Ele trafegava, então, a moto, aliás, e o condutor, eles seriam de São Leopoldo e trafegavam no sentido Novo Hamburgo, Nova Petrópolis, ou seja, subindo, então, a serra. Ele foi socorrido pelos bombeiros, saiu do local ainda com vida desse acidente, mas em estado grave e acabou perdendo a vida no pronto-socorro lá de Picada Café. Sabe quantos anos ele tinha, André? Que idade? 34 anos. 2 anos, vou falar de novo a minha idade, 2 anos mais novo que eu. Ou seja, um cara novo ainda, um cara com uma vida pela frente e que acabou, a gente não sabe exatamente por quê, se foi um acidente ou se foi imprudência, imperícia ou outra situação, mas acabou perdendo a vida aí com essa moto justamente nesse trecho da BR-116. Agora, André, a gente sabe bem o comportamento de outros motociclistas que trafegam por aquela região. Tu anda bastante de carro, eu também ando, a gente circula ali pela 116 na Rota Romântica e a gente já se deparou, com certeza eu já me deparei, tu com certeza também já te deparou, com algum motociclista fazendo uma ultrapassagem, correndo junto com outro, e isso é muito perigoso. Olha, diferente dos teus 30 e poucos, viu? Eu já tenho meus 50 e poucos, tá, Gui? E então eu já passei muito mais vezes do que tu por essa região e eu já vi vários acidentes, inclusive entre motos. E eu vou dizer uma coisa, é uma região, para quem não conhece ou pouco vá. É uma região muito bonita. Os plátanos que formam a Rota Romântica são espetaculares. Agora, o que fazer nessa situação em termos... Ali a BR-116 é uma rodovia federal. O que fazer? É um caminho que leva para Nova Petrópolis, que leva para Canela, que leva para Gramado. O que fazer com relação a esses motociclistas, respeitando aqueles, né, que andam direitinho? Só que é todo final de semana, Gui. E durante a semana também. Eles se encontram, eles fazem... inclusive, antes de Nova Petrópolis, tem um posto de gasolina ali, que é uma região que eles se encontram, é um lugar muito bonito, só que tem muita gente que, infelizmente, exagera na velocidade. Aí é uma curva que tem um pouquinho que tem terra, que tem o óleo derramado, acontece um acidente com velocidades altas. Eu não sei que velocidade ele estava, mas percebam que foi uma derrapagem da roda traseira. Uma derrapagem. Então, assim, por algo muito simples, daqui a pouco tivesse mais devagar, não sei, mas é mais um motoqueiro que perde a vida. E olha, Gui, eu já vi acidente de moto nesse trecho, não sei quantas vezes. Como eu disse, já motos que se bateram de frente, inclusive.
Então eu não sei o que fazer, realmente, se há de se fazer ou se é que já não faz a Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, a que ponto também a Polícia Rodoviária Federal tem que fazer fiscalização? Gente, todo mundo marmanjo sabe bem a responsabilidade que se tem quando está em cima de uma moto, por favor. E um outro detalhe também, André, até a Polícia Rodoviária Federal já fez até uma operação, já levou o Camaro para lá, só que também não adianta sair fazendo uma perseguição a uma moto que vai andar 160, 170 km por hora e também vai colocar outras pessoas em risco. Talvez o que a polícia poderia fazer seria colocar uma viatura num ponto, outra no outro e multar essas motos pela placa. Ou colocar pardais, não sei. Também, mas a própria consciência, né, gente? Consciência. A velocidade é muito boa e tal, para quem gosta, mas isso não é local. Há outras pessoas circulando por aí. E André, tem um detalhezinho. Quem compra uma moto potente está pagando 80, 90, 100 mil reais. Ou seja, não é gente que não sabe, né, André? É gente que tem, que tem poder aquisitivo, que em tese tem algum estudo, que sabe bem o que está fazendo e que está fazendo errado. Pois é, e aí uma derrapagem pode provocar uma tragédia, como aconteceu agora no final de semana em direção à Nova Petrópolis. Ali foi picada a café. 12:06 agora e você vai ver daqui a pouco, preste atenção nesta imagem. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A primeira opção ali, alguém vai furtar luz? Cabos de energia elétrica? Ou vão levar uma tubulação? Ou vão roubar o interfone? Mas era só o que faltava? Era só o que faltava? O que vai acontecer, hein, ô Gui? Já sabe o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Olha, André, vou te dizer uma coisa. Eu não vi essa imagem aí quando eu estava aqui de manhã e eu vi que o pessoal estava comentando sobre essa história, mas eu não estava fazendo outras coisas e não consegui ver. Tá bem iluminado ali, né? Tu vê que tem aquele portão, então será que ele vai roubar a luz dali? Tem dois, são dois, né? São dois. Eles são... Inclusive, hoje de manhã, o que tem de roubo de fio, o Transurb, que hoje está de aniversário, o nosso Transurb, a empresa completando 42 anos, a Transurb hoje. E começou com um presentão de manhã, né? Com atraso na linha, enfim. E por quê? Por causa de roubo de fios. Pois então. E às vezes, o presidente, o Bicho Neto, ele falou, eu vi ele hoje de manhã falando, às vezes roubam 1-2 metros. Só que a consequência ela é muito grande. E a moda é essa. Além de roubar, tem quem compra, né, Gui? Com certeza. Esse é o problema. Tem quem compra, assim como tem quem compra o telefone celular roubado, né? Que aí também já é uma outra área, mas também precisa se ver quem é que está comprando, porque eles roubam os cabos ou de cobre, né? É muito comum, ou às vezes bronze, mas geralmente fios de luz é cobre, derretem e tem alguém que compra. E tu sabe muito bem que é pela quantidade que é vendida. Mas enfim, na imagem, o que será que eles vão roubar, hein, Gui? Olha, eu não sei, eu ainda tô apostando na luz ali, André, porque tá muito claro aquele interfone. E essas lâmpadas de LED aí, esses painéis de LED, olha, isso aí é caro, hein? Vai no supermercado lá ou então numa loja de ferramentas aí pra tu saber. Eu não sei, eu acho que pode ser a luz porque tá muito claro aquela parte ali do portão. Eu acho que é a luz. Muito bem, seguimos, daqui a pouco a gente revela. Agora 12:08, e atenção, foi preso o suspeito de ter torturado a ex-companheira em Quaraí, na fronteira oeste aqui do estado. Lucas Abate, a mulher está grávida de 4 semanas. Aí as imagens da tortura, tem fio, tem gravata, tem os... Olha o cabelo dela que ele fez. O que é isso, Lucas? O André, mais um caso de violência contra a mulher grávida aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, não se confundir, há pouco eu trouxe as informações de um caso em Sertão Santana, que é 80 quilômetros de Porto Alegre. E essa, André, é uma outra história que vem lá de Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Uma mulher grávida de 4 semanas, no início da gravidez, foi torturada pelo ex-companheiro e que também seria o pai dessa criança, André. Aquele histórico normal, digamos assim, de violência doméstica. Um homem que não aceita o fim do relacionamento, que quer manter a posse sobre o que a mulher faz ou deixa de fazer. E foi isso que aconteceu. Essa mulher se separou recentemente desse homem, já vinha no relacionamento abusivo, sofrendo violência. Quando conseguiu se desvencilhar, quando conseguiu se libertar desse homem, foi ameaçada primeiro na rua e depois teve a casa invadida, onde ela foi amarrada e torturada, André, como nos conta o delegado Henrique. Foi alvo de um crime brutal por parte do seu ex-companheiro. Tendo vista que ele arrendeu dentro da sua própria residência. E é importante ressaltar que ele entrou nessa residência sem a permissão da vítima, a amarrou com cordas através de cadastros
e também com uma gravata. Após isso, após render a vítima, ele passou a espancar esta vítima através de socos e chutes. Logo em seguida, ele pegou uma tesoura e cortou parte do cabelo, parte significante do cabelo da vítima. 12h e 10 minutos. 12h e 10 minutos. Tá aí o roteiro, né? O roteiro do homem inconformado com o final de relação. A pergunta que eu quero fazer, me ajudem a responder essa pergunta. O que ele vai ganhar fazendo tudo isso ou que ele ganhou? Ele cortou o cabelo, ele torturou, ele amarrou os pés, ele disse que ia matar. Tortura física e psicológica. A pergunta que eu faço: qual é o objetivo? Conseguiu o que com isto? Me digam, me respondam. Lucas, Guilherme, a gente consegue uma resposta para isso, hein? A gente começa pelo Lucas, depois o Gui. Olha, André, conseguiu ir para cadeia. Está preso desde a semana passada. A mulher foi até a delegacia de polícia, fez o boletim de ocorrência e esse homem está preso. Então, se ele queria isso, ele conseguiu, André. Está atrás das grades e a gente espera, e essa mulher também, que ele permaneça por um bom tempo para não continuar fazendo ameaças ou até mesmo coisas piores, como a gente já vimos em outras histórias, em que o homem é preso por algum tipo de violência doméstica, sai da cadeia e termina o que pretendia fazer desde o início. Então, nesse caso, André, felizmente, esse homem está preso até o momento. É o que a gente não sabe até quando. Não sabe até quando. Aí a gente entra num outro problema, numa outra seara para ser discutida. Diga lá, Gui. Pois é, na cadeia, André, possivelmente ele vai ganhar outras coisas. Se ele não tinha nenhum envolvimento com o crime, a partir de agora ele vai conhecer um outro mundo e uma outra realidade que é bem diferente da que ele tinha aqui. Então, é um absurdo que a gente ainda continue noticiando esse tipo de coisa. Como alguém pode se achar que outra pessoa é sua propriedade, que tem a posse de outra pessoa? Gente, pelo amor de Deus. Agora, com esse ato, a pergunta que eu faço: ele vai reconquistar o amor dessa mulher? Ele vai provar alguma coisa para alguém? Absolutamente nada. O resultado, por muito pouco ele não provocou a morte, seja da mulher, seja do bebê, filho dele. 4 semanas de gravidez. 4 semanas. O resultado, foi pra cadeia. Não conseguiu absolutamente nada resolver o problema dele, que era a inconformidade com o fim do relacionamento. Ao invés de torturar a esposa, o próprio filho de 4 meses, vai buscar uma outra ajuda, vai buscar um trabalho, vai buscar uma distração, vai procurar emprego, hein? Vai procurar uma ajuda psicológica. Agora, adianta fazer o que isso com essa mulher? Ainda bem que ela conseguiu se salvar. Ainda bem, porque ele saiu e ele disse: se tu contar pra alguém, já sabe o que vai acontecer. Ele fez ameaças, e aí ele foi embora. E aí ela, através de uma amiga, conseguiu buscar ajuda da polícia. Ele foi preso. E agora a pergunta que fica preso por quanto tempo? E o que ele pode fazer depois que for solto? Agora, resolveu alguma coisa? Meu amigo, não resolveu nada. Nem tu, nem tantos outros que já mataram quantas mulheres este ano aqui no Rio Grande do Sul, ou feriram outras. Resolveram alguma coisa? Absolutamente nada. Pelo contrário, estragaram a vida de muitas. A de vocês, as das vítimas e a das famílias das vítimas. Então, por favor, precisamos falar mais sobre esse tipo de crime que vem aumentando aqui no Rio Grande do Sul. Lucas. E o Guilherme Roquette falou muito bem, André. Esse homem e outros homens que cometem a violência doméstica, eles têm um sentimento de posse em relação à mulher, o que ela pode fazer ou deixa de fazer. E foi justamente isso que ele disse para ela horas antes de cometer o crime, conforme o delegado Henrique nos relata. Relacionamentos, até outras amizades. Horas antes dele render essa vítima em sua própria residência, ele a encontrou na rua e passou a questionar-lhe por qual motivo ele estava andando com outras pessoas que estavam na rua. Então a motivação guarda um pouco dessa relação ainda de dominação do seu ex-companheiro para com a vítima. Visivelmente uma pessoa transtornada. Quer dizer, tu imagina a tortura que é para uma mulher que sai na rua
E aí ela tem que andar que nem com os cavalos andam, né? Com aquele tapa-olho. O cara não pode olhar para lugar nenhum. Tem que andar com o tapa-olho corretinho para frente. Mas, gente, a que ponto que nós estamos chegando? A que ponto que a gente está chegando? Eu digo o ponto que a gente está chegando. O Léo Bonesso me manda agora. Porque é um tipo de crime que vem aumentando. Quer saber quanto que vem aumentando? Nós temos aqui o número. O feminicídios sobem 35% no primeiro trimestre de 2022, segundo o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, o primeiro trimestre comparado ao primeiro trimestre do ano passado, 35%. Isso que nós estamos ainda no mês de abril. Quantas mais mulheres vão ser vítimas de homens inconformados, Lucas e Guilherme, com o fim da relação? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Como se tivesse que ter algum motivo para alguém sair na rua e encontrar o seu amigo, encontrar sua mãe, sua vizinha. Não tem que ter motivo. Ninguém é dono do corpo do outro. Ponto. Diga, Lucas. André, esse levantamento que você disse é do dia 15 de abril e traz o recorte dos primeiros 3 meses. Mas de lá pra cá, André, casos de cabeça, tá? Que eu vou lembrar pra ti. O caso de Sertão Santana, da jovem grávida que foi morta. Teve um caso ontem em Santo Antônio do Planalto, na região de Passo Fundo, uma mulher também morta dentro de casa. Um caso em investigação pela Polícia Civil em Gravataí, uma suspeita também de que seja um feminicídio. Ou seja, André, se a gente for mexendo na memória, quantos e quantos casos a gente vai se recordar que a gente trouxe aqui mesmo no SBT Rio Grande de casos de feminicídio. E todos com o mesmo enredo, André, de um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Lembrei, outro de Gravataí que a gente trouxe, acho que semana passada, há 2 semanas. O homem que saiu da cadeia 5 dias depois, matou o atual companheiro e tentou matar a mulher. Tem a história dessa idosa de Torres, não se sabe ao certo ainda, mas ela apareceu, amanheceu, morta dentro do próprio carro, ali em uma praia, Itapeva, né? Isso, um pouquinho para baixo de Torres. Itapeva. A praia do litoral, pertinho de Torres, na praia de Itapeva, também amanheceu, morta de bruços dentro do carro. A polícia está investigando se foi ou não feminicídio o que aconteceu. Sem falar dos casos, Lucas e Guilherme, daqueles em que não é consumado, como, por exemplo, esse de Quaraí. Mas teve todo o enredo de tortura e que, por muito pouco, essa mulher não perde a vida. Quantos nós mostramos aqui de mulheres que foram torturadas? E é uma tortura que ela não passa. Ela segue, porque ele vai para a cadeia, aí faz ameaças. Ele já diz, vou para a cadeia, mas quando eu sair já sabe o que vai acontecer. André. É o que aconteceu com esse casal que o Lucas falou e nós mencionamos aqui, Guilherme, na semana passada, contamos em detalhes, de um casal os dois eram alvo do ex dela e conseguiu matar o atual namorado dela. Isso aconteceu recentemente, Gui. Sim. André, o que eu quero dizer é que eu acho que cada vez que a gente falar desse tipo de assunto aqui no programa, a gente tem que falar diretamente com essas pessoas, mulheres ou com as pessoas que estão em relacionamento abusivo. Não permitam que isso aconteça. Ninguém é dono do corpo de vocês, gente. Não, e começa, André. Eu sei que por mais difícil que possa ser, porque às vezes a gente fala, né, parece, é tão simples, eu sei que, óbvio que não é simples, mas são pequenos sinais. Pequenos sinais que começam a indicar que a pessoa tem problema. Gente, eu digo para os homens, quem percebe que tem qualquer tipo de tentativa, de controle, de possessividade, a gente vai buscar ajuda. Converse com alguém na família. Vai buscar ajuda num posto de saúde, mas faça alguma coisa, porque isso é um problema emocional gravíssimo. Gravíssimo. Diga, Lucas. Eu conversei recentemente com uma mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio. Durante a conversa eu pedi para ela deixar um recado para todas as mulheres que estão em um relacionamento abusivo ou que já foram agredidas ou que percebem algum comportamento estranho do companheiro. Sabe o que ela me disse, André? Eu gosto sempre de repetir isso. Depois do primeiro tapa, ele nunca para. Foi isso que ela me disse. Ele deu o primeiro tapa, pode ter sido fraco, pode ter sido forte, pode ter parado ali. Algum dia ele vai te bater de novo, algum dia ele vai te espancar, algum dia ele vai te matar. Bom, vamos acompanhar o que disse o delegado a respeito dessa violência. Vamos acompanhar atentamente, por favor. Foi alvo de um crime brutal por parte do seu ex-companheiro.
tendo em vista que ele arrendeu dentro da sua própria residência. E é importante ressaltar que ele entrou nesta residência sem a permissão da vítima, a amarrou com cordas, através de cadarços e também com uma gravata. Após isso, após render a vítima, ele passou a espancar esta vítima através de socos e chutes. Logo em seguida, ele pegou uma tesoura e cortou parte do cabelo, parte significante do cabelo da vítima. Agora, ele não aceitava que ela tivesse relacionamentos, até outras amizades. Horas antes dele render essa vítima em sua própria residência, ele a encontrou na rua e passou a questionar-lhe por qual motivo ela estava andando com outras pessoas e estava na rua. Então a motivação guarda um pouco dessa relação ainda de dominação do seu ex-companheiro para com a vítima. Agora, para a gente encerrar, e a gente vai em seguida mudar de assunto, agora 12h20, só para a gente encerrar, uma perguntinha que eu faço para cada um de nós aí, para cada um que está nos acompanhando, para a gente refletir. Quem faz isso? Põe a imagem da tesoura de novo. Põe a imagem ali no ar da tesoura. Quem usa gravata, tá? Quem usa gravata para torturar? Quem usa cadarço para amarrar os pés e as mãos? Quem pega aquela tesourinha ali, pequenininha de colégio, que aparece aquela verde ali, e corta o cabelo de uma pessoa, tá? Fora outras coisas, colocou uma meia na boca dessa pessoa. A pergunta que eu faço, isso é amor? Hein? Não precisa me responder. Isso é amor? Hein? Então, mulheres, reflitam. Reflitam. Ah, mas eu gosto dele. Se ele faz isso pra ti, te agride, dá o primeiro tapa, tu não tem como gostar dele. Aí também, né? Não pode. Tu não pode, não tem como tu gostar de alguém que é agressivo contigo. Isso não pode, isso não é aceitável. Então, um homem que faz uma coisa dessas, não vem dizer que fez isso por amor. Por amor, ele vai ficar quieto, vai sair da casa e vai buscar uma nova vida. Isso sim é amor. Seguimos, 12h22. 12h22. Olha, a gente precisa tomar um ar, porque assim a gente precisa dar uma sacudida em todos nós. O que vem acontecendo, Gui, nos últimos tempos, sabe? Eu sei que é muito pesado para quem está me acompanhando, para todos nós é pesado. Não é simples. Mas se a gente passar por cima, a coisa vai piorar. Então a gente tem que falar assim. Tem que falar, tem que refletir, tem que trazer as questões, infelizmente, pesadas, mas a gente tem que enfrentar. Tem que enfrentar, para ir conseguindo superar. Né? Parece difícil, mas a gente vai conseguir. 12h22. Dá uma olhadinha naquela imagem ali. O que é que vai acontecer? Me ajuda aí, Gui. Isso é uma portaria, correto? Isso, portaria de um prédio no bairro Medianeira e a gente está falando da Travessa Alfredo Costa, aqui em Porto Alegre. Quase 1 da madrugada. Será que eles vão roubar? Já viu que vão roubar alguma coisa, vão levar. A gente fala roubar, mas é que tem uma diferença técnica entre furto e roubo. Mas aí no hábito, no costume, a gente fala em roubar, enfim. O furto é quando não há agressão, né? Não há aquele enfrentamento com arma, isso é roubo. No caso, o furto, o cara chega, pega o objeto que não é dele e leva embora. Aí isso é furto. E a gente mistura e vai falando em roubo, enfim. Mas este furto, o cara levou o que não era dele. E, aliás, 2 levaram, né? Isso. 2 levaram. Era uma dupla, então, que foi até esse local. A gente está falando ali da Travessa Alfredo Costa e eu vou te dizer que eu me enganei lá no início do programa, porque eu não tinha visto essa imagem. Sabe o que eles levaram, André? Não faço ideia. O registro de água, André. Eles chegam até o local, esses dois, eles forçaram o registro de água e conseguiram arrancar esse registro de lá. Depois, é claro que a água começou a jorrar e só foi estancado esse vazamento todo aí agora de manhã, porque a gente passou lá para poder conferir e já não tinha mais. Mas durante a madrugada, foram litros e litros aí do DEMAI embora. E é claro que a conta possivelmente vai lá para o condomínio. Ou não, ou vai para o próprio DEMAI, já que tirou o registro e não tem mais como saber quanto de água que passou por ali. Pois então, a gente está falando desse caso que aconteceu na Alfredo Costa, Travessa Alfredo Costa, como eu falei, no bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre, pouquinho antes da 1h da madrugada de hoje, agora aqui do dia 25. Não, tem coisa... Ô Gui, tem a imagem aqui para mim. Não, tem coisas que
Esse aí, então, ele foi vender o que é? O relógio, correto? É, o relógio e a tubulação, porque também tem um pouco da tubulação. Imagina a pessoa chegando com um objeto muito estranho. Por exemplo, assim, ô Gui, olha só, eu quero te vender aqui um cone de sinalização. Quer dizer, né? Tu vai olhar pra mim e tu vai dizer o quê, hein, Gui? Olha, André, eu vou te dizer que tu tirou lá de trás do meu carro, porque esse cone aí tava sinalizando o meu carro ali, e se alguém bater, agora nós vamos ter que se entender aqui dentro da empresa. Pois é. Então, assim, eu imagino o cara chegando com um relógio, né? Ô, seu Gui, o senhor tem um ferro velho aqui? Olha o que surgiu aqui. Um relógio. Quer dizer, é o tipo de coisa que eu duvido quem não recebe, aliás, eu duvido que quem recebe não sabe que foi roubado. Agora, olha o detalhe. O cara vai roubar o cone, aí ele faz assim, ó. Vai roubar, no caso, o relógio. Olha o detalhe. Pensam que tá em câmera lenta? Não. É porque é pra não fazer barulho. Olha ali, olha ali. Psst, olha a imagem. Para de rir que eu tô aqui fazendo sério. Põe a imagem ali. Olha ali, ó. Parece câmera lenta. Não é câmera lenta. Olha ali, ó. Os dois disfarçando. Ó, se abaixa. Devagarinho. Vamos levar aqui, ó. Ó, parceiro, olha aqui, ó. Vamos levantar a tampa, quando não é a tampa que leva embora, né? Vamos levar ali. Ali dentro tá o relógio de ferro. Vamos levar porque vai ter quem compra. Olha ali, tirando, rapidinho. A que ponto que se chega? Gente, aí vai fazer o que com isso, Gui? Hein? Vai vender ali por 30, 40 pila, 50 pila. Se olhe lá, acho que nem isso, tá? Eu até vou pedir para a assessoria de imprensa do próprio DEMAI ou o Corsan, porque a quantidade de relógios que eles têm que repor, vocês não pensem que isso é uma exceção. Não é exceção. Como é que é? A gente entrou em contato com o DEMAI, mas a responsabilidade... É do proprietário. Porque ali mas é um relógio ou é o hidrante de incêndio? É da tubulação de incêndio. É a tubulação de incêndio. Mas isso que eu falei do relógio, gente, o que roubam de relógio? Tubulação. O negócio é encontrar o que tiver pela frente. Vocês não veem seguidamente onde tem aqueles bueiros, aquelas tampas de ferro, um monte de galho. Sabe por quê? Porque foi roubado. Entendeu? Porque foi roubado. Isso é muito comum acontecer. Aí vende para um ferro velho, que passa adiante e revende. Sabe o que roubaram dias atrás, Gui? Aqui na comunidade em Caxias do Sul, um sino de 250 quilos. Essa do sino aí é a mais interessante. Olha, eu não consigo imaginar como é que alguém tira um sino de cima de uma igreja e ninguém vê nada. Mas sabe como é que eles fizeram? Será que ele não toca? Cortaram lá em cima e o sino despencou no chão. Nossa. Ninguém ouviu, mas roubaram um sino e por aí vai. É o que acontece pelas ruas, disfarçando. Gente, toda essa habilidade aí, vai procurar um trabalho, hein? Vai procurar um trabalho? Que é isso? Olha ali. É tampão de rua, é relógio d'água, é sino, Olha, eu vou te contar uma coisa. E vez ou outra a gente precisa de um encanador em casa, né, André? Ele podia estar trabalhando aí, né? Com essa habilidade, sabe como retira? Mas vamos trabalhar. Então. Meio-dia, 28 minutos e um homem foi preso. Um homem foi preso depois de confessar que matou a ex-companheira grávida de 7 meses a facadas. Isso em Sertão Santana. A mãe dela, desesperada, conversou com a gente dias atrás, desesperada, devido ao desaparecimento dela. E ele mesmo indicou à polícia onde estava o corpo da vítima. Quem é que tem os detalhes pra gente? É o Lucas? Lucas Abate. Lucas, aí, mais um caso de violência aqui no estado. Lucas. E mais um caso, André, com o desfecho mais trágico possível. Essa grávida, Cristina Giru Cardoso, 21 anos, sumiu há cerca de 2 semanas e na semana passada, então, foi encontrado um corpo bem próximo à cidade de Sertão Santana, que fica a uns 80 quilômetros de Porto Alegre. E até então, André, se tinha uma suspeita muito forte de que era o corpo dela e a polícia estava aguardando apenas o exame de DNA para ter essa confirmação. Pois a novidade que eu tenho agora, conversei há pouco com o delegado Peterson, que está investigando esse caso, ele disse que o DNA agora vai ser uma mera formalidade. A polícia já tem a certeza, a confirmação
de que se trata do corpo dessa jovem, portanto, dá para considerar já um caso de feminicídio, a morte da Cristina Giru Cardoso. Isso porque, André, o ex-companheiro dela, pai dessa criança que iria nascer em questão aí de até 2 meses, confessou o crime à polícia. Disse que matou a facadas a jovem e que fez isso, André, porque ela cobrava uma dívida de 15 mil reais dele, referente à pensão e também outros tratamentos que ela tinha que fazer por conta da gravidez. Então, isso teria motivado o crime e, por conta disso, ele matou ela a facadas, depois levou o corpo até uma região próxima, entre Tapes e Barra do Ribeiro, e lá nesse local ateou fogo no corpo, André. Meu Deus do céu. A gente mostrou aqui, faz umas 2 semanas, o desespero da mãe. Eu acho que foi o Glauco que conversou com essa senhora. Coloque aí o que diz a mãe da Cristina. Cristina, né? É Cristina o nome dela? É isso? Cristina. 21 anos de idade. 21 anos. Aí o marido diz, eu matei porque ela me cobrava. Gente, que isso? Que isso? Olha o desespero dessa mãe. Olha o desespero. Eu espero ela toda noite em casa. Eu levanto da cama, venho na rua, vou no portão, com esperança de que ela chega, passa um veículo, passa qualquer coisa. Eu pulo da cama achando que é ela que tá chegando. E, por favor, se alguém sabe onde ela tá, me diz, viva ou morta, eu quero ela. Ela é o bebê dela, por favor. Pois é. E ela tem um encontro, então, né, com a filha, infelizmente, a filha que foi morta. Mais um caso de feminicídio que não está nos 35% naqueles 3 primeiros meses deste ano comparado ao ano passado. Nós falamos aqui do aumento de 35% nesse tipo de crime, o feminicídio. E este caso já é um caso de abril. Ou seja, é um crime que, de fato, Lucas, assusta, preocupa e a gente precisa tomar uma atitude porque realmente é muito preocupante. Gente, 21 anos de idade, Lucas. 21 anos de idade. Seguimos adiante. Meio-dia e 31 minutos agora, meio-dia e 31. Câmeras de segurança pegaram no flagra 2 homens que tentavam furtar a sede da Carris, aqui em Porto Alegre. Os detalhes do Giro de Notícias. Os criminosos aparecem mexendo em um saco no chão. Um deles pega um objeto e tenta cortar a cerca elétrica. Depois sobe no muro da empresa. Parte de uma grade de proteção de metal chegou a ser danificada. Os suspeitos, de 34 e 29 anos, foram surpreendidos pela segurança e a guarda municipal foi chamada. Após a prisão, eles foram encaminhados para a área judiciária. Um facão e uma mochila com objetos furtados foram apreendidos. Os 2 têm ficha criminal por furto, roubo e tráfico de drogas. Na semana passada, a sede da Carris já tinha sofrido outra tentativa de furto de cabos de energia e chegou a ficar 6 dias sem luz. A circulação de ônibus na cidade não foi afetada, mas, na ocasião, parte da rede elétrica pegou fogo. O prejuízo passou de R$40 mil. Denúncias podem ser feitas pelos fones 153 e 156. Um homem foi morto a tiros na Vila Esperança, no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. O crime foi pouco antes da meia-noite, no último sábado, na Rua Gomes de Carvalho. Policiais receberam denúncias de um grupo armado na região. Em seguida, vários disparos foram ouvidos. O homem morto ainda não foi identificado. 2 pessoas foram presas pela Brigada Militar durante a ação e encaminhadas à área judiciária. A polícia investiga o caso. Este Chevrolet Onix de cor azul trafegava pela rua Marechal Floriano e tinha a preferencial no cruzamento, quando o Fiat Uno, que vinha pela Manuel da Silva Pacheco, avançou no cruzamento, causando uma forte colisão. O motorista do Onix se chocou contra o Uno, que perdeu o controle da direção e acabou batendo contra um poste. Com a batida, o Onix teve os 2 airbags dianteiros ativados e o para-brisa quebrado. Testemunhas afirmam que os ocupantes do automóvel tiveram apenas ferimentos leves e os do Uno não se feriram. Os envolvidos foram atendidos por profissionais de uma clínica localizada a poucos metros do local.
Meio-dia, 34 minutos, um flagrante, uma colisão entre carros. E olha, por pouco não atinge uma mulher que estava na calçada. O Gui vai contar pra gente, né, Gui? Exatamente, André. A gente está falando de um caso que aconteceu lá em Santiago, na região central aqui do Rio Grande do Sul. Olha ali a idosa bem embaixo, próximo aí de onde está aparecendo o crédito da rádio ali. O momento, então, em que essa idosa está se preparando para atravessar, quando passa a caminhonete com uma velocidade até considerável ali. A Hilux atingiu a EcoSport branca, que está estacionada mais ali na frente. E depois, olha só, a dona da EcoSport com a mão na cabeça vendo o que tinha acontecido. Enquanto isso, a idosa que estava por ali acabou saindo do local. Mas por pouco essa mulher não foi atingida por essa caminhonete que passa. Olha só agora, ó. Ali, ó. Passou a caminhonete e ela nem viu, ela olhou depois com o barulho que ela olhou para o outro lado. Estava cuidando dos carros que estavam vindo nessa rua aí, que é de mão única, lá em Santiago, André, e nem percebeu que a picape já tinha batido no outro carro que estava parado ali mais à frente. Tira aí o GC, termo técnico aí, tira o GC. Isso. Agora coloca no início pra gente mostrar, olha ali, ó. Aparece a cabeça dessa idosa, tá aqui embaixo. E aí vem a caminhonete, e agora ela vai dar a volta e vai seguir pela calçada. Olha, que me perdoe o motorista que se está me escutando agora, mas a impressão que eu tenho é que estava pegando telefone celular ou algo assim. Que ele vai indo devagarinho. Poderia ter causado uma tragédia. É aquela coisa. Vou só pegar para dar uma olhada. Esse só pegar para dar uma olhada é um perigo. Porque não tem algo que justifique aqui. Ele não desviou de nada, né, Gui? A caminhonete, ela vai se aproximando dos carros estacionados, correto? Exatamente. A caminhonete, ela vai se aproximando dos carros que estão ali estacionados e ela vai gradativamente se aproximando exatamente desses carros que estão ali. E o que acontece, André? A impressão, como tu disseste, é bem clara. É possível que o motorista tenha se distraído com alguma situação, e a gente sabe que o celular é muito utilizado nisso. É possível que ele tenha se distraído, soltou um pouco a mão do volante, o carro começou a comer à direita e acabou atingindo o outro carro estacionado. Não, e aquela história, né? Para quem entende, não é que eu entendo, mas para quem entende de física, né? De geometria, matemática, essas coisas, sabe que um carro em movimento, o pequeno ângulo de direção que você faça, ele vai abrindo para o lado e vai ali formando o triângulo retângulo, né? E é o suficiente para causar um acidente. Neste caso, por muito pouco não atropela essa senhora. Imagina se tem alguém do lado desse carro aí, né, ali pela calçada, ia ser atingido por esse carro que estava estacionado. Quer dizer assim, ó, aqueles detalhes. Eu sempre conto a história que aconteceu aqui em Porto Alegre, no final do ano, uma moça que estava indo para festa em família de fim de ano, só não lembro se era Natal ou Réveillon, e que aí justificou o acidente que aconteceu com ela, algo assim, bateu em vários carros, por quê? Porque o pote de pudim caiu no chão, ela foi segurar e aí provocou esse acidente, não feriu ninguém, ela não ficou ferida, mas tá aí. E o motorista, atenção, o motorista foi flagrado batendo em poste e fugindo. Ele bateu o carro no poste, ele saiu dando tabefe no poste. Olha, do jeito que a coisa anda, hein? Eu não duvidaria se ele tivesse saído do carro, ido lá e dado uma bofetada no poste, mas não. Foi lá em Santana do Livramento. Também olha lá só, em Livramento? Lá em Santana do Livramento. A gente está falando de um caso... Aquele acidente anterior não era em Livramento? Não, aquele era em Santiago. Santiago. Até vou te dizer, ó, faltou isso aqui. Ele aconteceu entre 9h40 da manhã lá em Santiago, aquele outro acidente. Esse foi agora, hoje, nessa madrugada, tá? Em que esse motorista aí aparece batendo no poste entre as ruas Daltro Filho e Francisco Revérbio, lá em Livramento. Esse caso ele aconteceu de madrugada, possivelmente, né, porque a gente não tem a informação exatamente precisa do que aconteceu com o motorista, mas não houve morte, nenhuma situação mais grave pelas informações que a gente tem. Agora, ele parece estar então manobrando essa caminhonete, que é o que me parece, olhando daqui eu não consigo ver exatamente o modelo, mas ele estaria então fazendo um retorno, acho que é uma picape, sim, uma picape prateada. Ele acaba subindo a calçada, bate no poste e o poste tomba, olha ali, André, em cima do carro, e no lado direito, inclusive, onde poderia estar, por exemplo, um passageiro. Possivelmente estava só o motorista, a gente não tem a confirmação desse caso aí, mas o fato é que ele, depois de ter tombado esse poste em cima do carro, ele ainda foi embora, não ficou lá para contar a história.
E normalmente a gente sabe por que isso acontece, né? Mas, enfim, como não sabemos exatamente, a gente fica só com a imagem para ver. Também não parou, não comunicou, 4h14 da manhã. Isso. Agora, o que fazia um poste no meio ali da rua? Da calçada, né? E atravessar verdade, a rua? né? Mas pra que botaram esse poste aí? Errado o poste, tu entendeu? Errado o poste. Não, que ponto que a gente chega? O rapaz vai fazer o retorno, derruba um poste, vai embora e fica por isso mesmo. Olha, não sei se sorte ou não num caso desses aí, mas é de um poste de eucalipto. Se fosse de concreto, olha, o problema seria ainda Se muito fosse de maior. concreto, eu acho que ele não teria ido embora do lugar, porque o poste ia ficar parado e o carro bem mais amassado. É verdade, teria sido mais grave. Fora dos fios, né? Não sei se é um poste de luz, porque ali tem um outro poste, né? A gente não entendeu muito bem ali, mas que pancada. Olha que pancada. São dois postes que são bem próximos ali, André, um perto do outro, então possivelmente até esse já nem estaria mais com tanta utilidade assim. E a caminhonete forte, né? Derruba o poste cai em cima, pega e vai embora. 12h40, olha, você que nos acompanha aqui já deve conhecer a IBCM, não é verdade? A IBCM tem estado conosco para falar de saúde, afinal ela é importante todos os dias para corrermos atrás dos nossos objetivos e também para usufruirmos das nossas conquistas. E ser um suporte para a sua saúde e da sua família é a missão da IBCM. O plano de saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, odontologia, fono, físio e terapias. E com a IBCM você não tem taxas de consultas e exames. Assim você sabe o valor certinho que vai pagar. Isso também é tranquilidade para você. A vida é para ser vivida todos os dias. Cuide já da sua saúde. Por isso, conte com tudo o que o plano de saúde da IBCM tem para você e sua família. Ligue agora mesmo, 0800 647 5511, está aqui o número, ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público, municipal e estadual. 12h41, agora a gente fala de esporte. Entra em campo Matheus Schenck, está chegando mais uma super terça no SBT. Amanhã tem jogão na semifinal da Liga dos Campeões da Europa e reedição de uma das grandes finais da história da Libertadores, não é mesmo? É verdade. Schenck. Rapaz, que terça-feira, eu queria estar igual o Glauco Pazza, que está em casa, só assistindo. Cadê o Glauco? Pois então, não sei. Não tem Glauco ainda, ele está se preparando, deve estar tomando banho, sabe aquele banhozinho antes de entrar no ar que eu tomava quando eu fazia o home office? Pois é. Mas olha só, é o seguinte, tem Liga dos Campeões amanhã de tarde, tem Libertadores à noite, é a super terça. Pessoal, vocês me confirmem depois se já está aí com vocês a chamada do futebol, tá? Senão a gente chama depois, beleza? Mas amanhã, 15:45, tem Manchester City contra o Real Madrid. Jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, valendo um lugar na grande decisão. E mais tarde, 9h15 da noite, tem Corinthians e Boca Juniors, que foi a final da Libertadores 10 anos atrás. Agora é na fase de grupos. Então, é uma terça-feira para você ficar no SBT, do início do dia, no primeiro impacto, até o final, até começar o ratinho. Rapaz, a programação tá demais nessa super terça. Daqui a pouquinho a gente vai chamar todos esses detalhes para você. Enquanto isso, seu André, eu vou falar de Internacional. O Inter que venceu a equipe do Fluminense por 1-0 no último sábado. O Inter já está na Colômbia, mas a gente vai ver de novo o gol do Inter contra a equipe do Fluminense, gol marcado pelo Alexandre Alemão. Um gol que coloca o Inter muito bem na tabela, coloca o Inter pertinho ali do G4. E o Mano Menezes, depois dessa partida, foi perguntado, poxa, o cara fez 2 gols já, tem só 5 jogos pelo Inter até aqui, marcou 2 gols decisivos. Será que já está na hora de o Alexandre Alemão assumir a condição de titular? Mano Menezes, me responde aí. Não é cedo para fazer alteração nenhuma, mas é cedo para fazermos a avaliação e não vou fazer avaliação individual. Você sabe que eu não vou fazer, né? Vamos decidir as coisas no dia a dia. É importante os jogadores sentirem essa transparência e essa confiança com o treinador que está dirigindo. É importante eles verem a justiça da avaliação. Tá? A gente procura isso. E a gente estava procurando também o sinal do Glauco Pazza e aparentemente nós encontramos. Olha, a internet às vezes pode ser um problema. Glauco Pazza, meu amigo, boa tarde para você. Gostou do que viu sábado em Inter e Fluminense, não? Gostei, boa tarde, um abraço. André Har, que saudade, André. Tudo bem? Tudo bem.
Olha só, gostei, porque arroz com feijão, quando é bem feito, rapaz, é melhor que muito prato requintado. O Inter fez aquilo que tinha que fazer, arroz com feijão, contra o Fluminense em crise, ganhou. Tá aí, ó, qual é o mistério? Pois é, a gente tem até os melhores momentos, Glauco. Eu falei na nossa primeira entrada aqui que o placar de 1-0 não reflete necessariamente o que foi o jogo. Basicamente, as chances de gol da partida no Maracanã foram do Inter. O Inter chegou lá com uma postura de time grande, que vai bater de frente com o Fluminense. O Inter do Medina, Glauco, não ia fazer isso. Não vinha fazendo. Mano Menezes já mostrou que veio no primeiro jogo. Tô confiante um pouquinho demais, Glauco? Não tá não. Agora, é estranho. Eu vou ser bem sincero. Estranho. Poucos dias depois, praticamente os mesmos jogadores, a coisa mudar tanto. Um time ter personalidade. Ué, de uma hora para outra? Como é que pode isso, Sheik? Me explica. Ele só fez uma mudança, né, no time, basicamente, não de nomes, mas de esquema. O Edenilson jogou um pouco mais avançado, jogou junto com uma linha de 4 jogadores no meio de campo. O Gabriel foi o único volante da equipe. E essa escalação, que teoricamente é mais ofensiva, na prática se mostrou também mais ofensiva. O Fluminense praticamente não criou, porque o Inter ficou com a bola. O Inter atacou, o Inter foi pra cima. Se você tá com a bola, você não é acossado pelo adversário. O Inter tem que tomar essa atitude de sábado como exemplo para o restante da temporada. E depois do jogo, ainda no vestiário, nos bastidores ali da vitória sobre o Fluminense, o Mano Menezes falou sobre isso, sobre a importância desse sistema defensivo tão forte como o Inter mostrou tendo a bola. O Inter teve a bola e não teve sustos por parte do Fluminense. Diz aí, Mano. São jogos assim que vão construindo uma campanha e vão construindo uma equipe. Hoje, depois de bastante tempo, também soubemos sofrer um pouquinho. O restante do jogo todo tivemos bem distribuído em campo, bem equilibrado. Proporcionou quase que só uma chance de gol ao Fluminense, que foi a primeira bola do segundo tempo. Exatamente esse é o ponto, né, Glauco? O Inter teve a bola, o Inter controlou o jogo e amanhã contra o Independiente Medellín, jogo que não é em Medellín, é em Pereira, eu quero ver o Inter assim de novo. O Inter com a bola, com a postura de time grande, como o Inter de fato é. A gente, para encerrar rapidinho, Glauco, só quero te chamar a atenção para a tabela de classificação. O Inter tem 6 pontos na tabela da Série A, um início de campanha melhor do que a gente imaginava, né, Glauco? Na verdade, assim, ó, foi um certo terrorismo também, né? O Inter vai ser rebaixado porque o Inter não sei o quê. Calma, muita calma, tá? Então, eu tô com a bola, tá? Eu não vou ser acossado, tá bom? Vai lá, ô, Schenck, eu fico com a minha bola aqui, então. Tá bom. Eu ia dizer que é o gordinho da bola, né? Mas ele não é gordinho. Mas só uma coisa, Glauco. O Inter do Medina seria rebaixado no Brasileiro, tá? Ah, mas C! Aí o C não joga, tá bom? Tá bom. O C tem que deixar fora desse cálculo aí. É claro que a gente tá brincando, mas o Inter do Medina era sem pé nem cabeça, né? Rapaz, era tipo eu começando a trabalhar às 7 da manhã, não sei nem onde eu tô. Mas enfim, André, daqui a pouquinho a gente volta com mais do esporte, Tá, pode ser? Pode ser, até Então, já. tá, daqui a pouquinho. O Glauco volta também, não? Espero que Vem? sim, se ele quiser, se ele não for almoçar agora. Não, Segura o almoço aí, Glauco. Vai preparar o Tá mate. bom. Vai preparar o Pode mate. deixar. Muito bem, meio-dia 48 minutos. Fique agora com o recado da doutora Luciana Kremer, da Sorri Fácil. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer, da Sorri Fácil, e tenho um recado importante para você que sonha em ter dentes fixos. A hora é agora de priorizar a sua saúde bucal e conquistar um novo sorriso. Por isso, convido você para o Momento do Implante. Nos dias 25 a 30 de abril, estaremos com horários especiais para atender você. Quer saber mais? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui embaixo da tela. Nossos implantes são a solução para você que busca por qualidade, segurança na hora da mastigação e liberdade para sorrir sem medo. Então, se você quer ter mais qualidade de vida com implantes dentários, a Sorri Fácil quer te receber de 25 a 30 de abril com uma equipe especializada e atendimento humanizado que você encontra só na Sorri Fácil. Anote nosso telefone, estamos prontos para receber a sua ligação através do 0800 600 3130. Se preferir, agende pelo QR Code ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais.
Sorri fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, o SBT Rio Grande segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso sabatinado é o deputado Gabriel Souza, do MDB, médico veterinário, nascido em Porto Alegre, mas já há bastante tempo morando, representando o litoral norte do estado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, deputado. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui, um bom dia, boa tarde a todos os telespectadores do SBT. Eu estou à disposição aqui para a nossa conversa. Muito bem, a partir de agora teremos então 10 minutos, vão participar dessa conversa, eu também o colega Guilherme Roquette. E a primeira pergunta que a gente faz, né, aos nossos entrevistados, por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? André, eu quero ser governador do estado porque acho que o estado tem que apresentar soluções para melhorar a vida das pessoas, né? Os gaúchos, as gaúchas pagam seus impostos com o suor do seu trabalho e merecem, né? Têm o direito de receber bons serviços públicos em retorno a esses impostos pagos. E acho que nos últimos 8 anos, nos últimos 2 governos, o governo Sartori e o governo Leite, nós tivemos várias transformações que o estado conseguiu obter através do trabalho dos governos e da Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia Legislativa, eu fui líder do governo Sartori, presidente da Assembleia Legislativa agora no último período, até meses atrás, e durante esse período nós conseguimos fazer mudanças no Estado para que o Estado fizesse exatamente aquilo que as famílias gaúchas buscam fazer todos os dias nas suas casas, que é não gastar mais do que ganham, né? Ter dinheiro para poder pagar suas próprias contas, mas também ter dinheiro sobrando para fazer algum investimento, né, em sua educação, na sua melhoria da qualidade de vida e assim por diante. O Estado, ele não é tão diferente assim. Então, hoje nós temos um momento que depois de muito tempo, né, depois de muito trabalho lá no Parlamento, na Assembleia e nos governos, conseguimos fazer com que o Estado tenha dinheiro para pagar as suas contas e também para fazer investimentos na vida das pessoas. Então, eu quero ser governador para que as pessoas possam receber esses serviços públicos de qualidade na medida em que pagam seus impostos para tanto nas áreas da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança pública e certamente não permitir retrocessos em todas essas conquistas que tivemos e obtivemos durante o último período dos últimos 2 governos. Guilherme Roquette, da redação, também tem uma pergunta para o senhor, né, Gui? Pois é, boa tarde, deputado. Satisfação em conversar com o senhor. Eu gostaria também de puxar esse assunto do dinheiro que o senhor fala que precisa para ser investido nos programas do Estado. Pois a partir, então, do próximo ano, é bem provável que o Rio Grande do Sul volte a pagar as parcelas da dívida com o governo federal através daquele projeto, né, de adesão ao regime de recuperação fiscal. E é claro que isso deve apertar o nosso orçamento aqui. Como é que o senhor está preparado para enfrentar isso se for governador? Bom, é extremamente importante essa pergunta porque o Estado, ele pagou as suas dívidas de curto prazo nesse último período. Dívidas com a saúde, com a educação, através dos municípios, dívidas que a CE tinha com os municípios também, entre outras. Mas agora nós vamos ter que voltar a pagar a dívida com o governo federal. O governo federal nos cobra uma dívida, que é uma dívida que está crescendo na medida que ela não foi paga devido a liminares que conseguimos na Justiça ainda no governo Sartori. E agora o Estado, a partir do ano que vem, vai voltar a pagar a dívida. Vai custar 700 milhões de reais por ano numa escadinha. 700 no primeiro ano, 1 bi 400, 2 bi 100, 2 bi 800 nos próximos 4 anos. Então é dinheiro, significativo que vai ficar lá nas mãos da União e não vai ficar mais nos cofres do Estado. O que só reforça é que o próximo governador vai precisar muito compromisso com o controle dos gastos públicos. Ou seja, se nós tivermos um governador ou governadora que venha aumentar os gastos públicos acima da arrecadação, assim como as famílias não querem fazer isso nas suas casas, o governo também não tem que fazer isso aqui no Estado, porque o dinheiro não é de alguém privadamente, mas sim de todos por ser dinheiro público. Então, no nosso governo, nós vamos controlar os gastos para que tenhamos recursos para pagar nossas próprias contas e ainda ter recursos sobrando para fazer investimentos nas áreas onde as pessoas precisam do Estado para fim que melhoremos a vida dos gaúchos e das gaúchas, principalmente depois desse episódio dramático que tivemos aí da pandemia, que mudou tanto aí o comportamento das pessoas, impactou negativamente nas nossas vidas, não só na área da saúde, mas também na educação, entre outras questões importantes. Mas aí eu vou um pouquinho além, deputado, nessa questão financeira, né? A gente já teve aqui outras opiniões dizendo que o dinheiro veio de privatizações e está acabando e vai acabar, né? E o senhor fala, assim, que tem que correr atrás de dinheiro, assim, numa linguagem mais simples, mas como fazer isso?
né? Como que vai se conseguir gerar, e o senhor fala muito também em empregos, em oportunidades, e tendo como base arrecadar dinheiro. Como fechar essa conta toda? Da onde vem dinheiro? Né? Não olhando para privatizações, que é um dinheiro que vem mais fácil também. André, tu está certo, boa parte do dinheiro que está sendo investido agora, são mais de 6 bilhões de reais sendo investido em várias áreas no atual governo, ele vem oriundo de privatizações que a Assembleia Legislativa aprovou, mas também é oriundo do controle dos gastos a partir das chamadas reformas, que são mudanças na concepção do Estado, reforma administrativa, reforma previdenciária, entre outros. Então, tu controla os gastos e aumenta a tua arrecadação extraordinariamente com o dinheiro das privatizações. O que eu estou defendendo é que as reformas, primeiro, são perenes, então tu não pode desmontar essas reformas, ou seja, tem que continuar controlando o gasto público, assim como o pai de família, a mãe de família controla os gastos da sua casa. E também tu tem condições de aumentar a tua arrecadação a partir desse dinheiro investido agora em infraestrutura, em educação, para que o bolo da riqueza que o Estado produz aumente. Na medida que o bolo da riqueza for aumentado, porque o Estado vai deixar de atrapalhar o produtor rural, o trabalhador, o dono do comércio, da indústria, tu vai aumentar a tua arrecadação também. Então, tu controla a despesa por um lado e aumenta a tua receita, melhorando a qualidade do Estado de competir no mercado. Eu quero dizer para vocês que o trabalhador e a trabalhadora, o produtor rural, a produtora rural, o empreendedor, a empreendedora, muitas vezes é atrapalhado pelo Estado, mesmo que ele não note, porque às vezes a estrada esburacada aumenta o custo do frete, às vezes a educação de baixa qualidade não prepara a mão de obra adequadamente para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Então, como governador, eu quero fazer esses investimentos, e faremos esses investimentos, cirurgicamente, onde o Estado vai melhorar a sua capacidade de competir perante os outros estados brasileiros, aumentando a sua capacidade de produzir riqueza e renda para as pessoas, e fazendo isso nós vamos aumentar a nossa arrecadação por um lado e controlar a despesa por outro. Desse jeito, vai ter dinheiro para fazer as obras importantes nas estradas, na educação, melhorar a qualidade do nosso atendimento hospitalar e melhorar cada vez mais a nossa segurança pública, entre outras questões importantes para os gaúchos e para as gaúchas. Deputado, eu queria lhe perguntar também, né? Sei que o senhor é médico veterinário, se não estou enganado. Como é que o senhor pretende fazer para resolver o problema da estiagem que se tornou frequente aqui no Rio Grande do Sul, até porque, né, o senhor conhece bem a realidade, sabe o que está acontecendo no estado, a gente ainda não conseguiu se recuperar e tendo em vista que já aconteceram outros anos, continua acontecendo e a gente precisa de uma solução definitiva. Bom, sobre a questão da estiagem, primeiro eu quero me solidarizar com os produtores rurais e isso é uma coisa que mexe muito com as cidades também. Muitas vezes a gente acha que o que acontece no campo não impacta na nossa vida aqui na cidade, mas é o contrário. O campo abastece a cidade através dos alimentos que produzem. E o preço dos alimentos acaba sendo impactado pela melhoria, não é? ou piora das condições que estão sujeitos os produtores rurais. E os produtores rurais gaúchos são verdadeiros heróis, porque nós estamos com a pior estiagem dos últimos 70 anos no nosso estado. E certamente isso é algo cíclico. A cada período de tempo acaba faltando chuva em alguma época do ano no Rio Grande do Sul. Então, em geral, chove bastante no Rio Grande do Sul. Mas nosso controle, nosso manejo desses recursos hídricos realmente é algo que tem que ser aprimorado através de uma política de Estado, que não vai ser um governo ou outro que vai mudar a seu bel prazer e a depender da vontade do governante de ocasião. Então eu defendo primeiro um controle melhor dos recursos hídricos. Nós precisamos armazenar melhor a nossa água a partir de eventuais alterações nas leis estaduais, mas também incentivo para que os produtores possam ter crédito subsidiado pelo governo para poder fazer estocagem de água nas suas propriedades rurais. Outra questão é, a partir da Emater e da Secretaria da Agricultura, nós termos condições de melhorar o manejo do solo. Em Israel, por exemplo, que chove 10% do volume hídrico que chove aqui no Rio Grande do Sul, há água para a agricultura. E está lá numa região do mundo que chove muito pouco. Ou seja, nós estamos aqui querendo também melhorar o manejo do solo para que essa água, quando chova, não seja mal aproveitada dentro da propriedade rural. São coisas que vão mitigar o problema e são coisas que vão melhorar a condição hídrica, não é, dessa questão das propriedades rurais. Mas também precisamos ter políticas públicas para refinanciar as dívidas dos produtores que estão endividados, não só no minifúndio, na pequena propriedade, mas também no médio e no grande fúndio, e principalmente
fazer com que os produtores possam ter condições de ter crédito para financiar suas próximas safras e recuperar o prejuízo que tiveram neste ano de 2022 e no final de 2021. Eu não vou fazer uma grande pergunta, até porque nós temos aí, só tem cerca de 1 minuto para responder, mas só na questão dos recursos, né, de um governo enxuto, não significa interromper obras que estão programadas aqui para o Estado, como das rodovias, por exemplo. Então, só para completar aquela pergunta e já encaminhando para o minuto final, por favor. É importante, desde o governo Sartori, o governador Sartori falava muito isso, o atual governo também, do governador Eduardo Leite, tem falado bastante. Nós não podemos iniciar obras sem ter garantia que nós vamos concluir. Então, o dinheiro que está reservado para obras que estão em andamento aqui no Estado, até porque ajudei muito a viabilizar o dinheiro para essas obras como deputado, como líder do governo e depois como presidente da Assembleia Legislativa, estará garantido. Não iniciaremos obras que não tenham recursos para ser concluídas e, com isso, vamos conseguir entregar muitos produtos positivos para melhorar a vida das pessoas no Rio Grande do Sul, gerando mais emprego e renda, que vai fazer com que a qualidade de vida dos gaúchos, impactada pela pandemia, aumente e se adeque cada vez mais a esses novos tempos do século XXI. Em princípio, nem interromper também o que está programado. Não. Muito bem. Nós vamos manter tudo que está funcionando direito e tudo que está indo bem no Rio Grande para aprimorar essas políticas públicas cada vez mais. Muito bem, temos aí 2, 3 segundos e encerramos a entrevista. Pré-candidato Gabriel Souza, deputado Gabriel Souza, muito obrigado pelo ter aceito o convite de conversar aqui com os telespectadores. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Muito bem, agora a gente vai até Gramado ao vivo. Temperatura de 24 graus em Gramado, céu fechado também. Céu fechado em Gramado. Atenção para o tempo esta semana para a gente resumir, hein, o Guilherme Roquete. Mas, André, não dá para resumir porque vem calor, vem frio, vem chuva, vem temporal. Então, assim, ó, resumindo, quarta-feira, tu vai lembrar de mim, Guilherme. Pois então. Quarta-feira vai ser um dia de sol e calor. Na quarta-feira. Logo no dia que eu vou estar na rua, né? Andando aí pela cidade. Vai ter que botar um bonezinho, proteção, porque a temperatura vai ser de verão quarta-feira. Sol e calor, muito calor. Tirando a quarta-feira, a gente fala de hoje e amanhã, segunda e terça, quinta e sexta, temporal e chuva nesses 4 dias. Então, segunda e terça, risco de temperaturas mais altas sim, chance de temporal, isto vale para todo o Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, sol, temperatura chegando a 30 graus em Porto Alegre, a 34 no interior, isto na quarta-feira. E aí sim, quinta e sexta, risco de temporais mais fortes para todo o Rio Grande do Sul. Tem um vento soprando. O mapa aqui da chuva, eu já digo para vocês, já chove até a região, a chuva chegando próxima de Porto Alegre agora. Já na região ali próxima a Santa Cruz do Sul, o oeste todo com chuva também, muita chuva inclusive lá em Livramento na manhã de hoje. Então é a chuva que está avançando pelo oeste do Rio Grande do Sul. 1h01, a gente volta a falar de esporte. Entrando em campo, Matheus Schenck e o Glauco Paza, ele foi fazer o mate dele ou não? Hein? Foi almoçar o Glauco. Foi almoçar. Então a gente segue. A gente vai falar de Liga dos Campeões e também Libertadores, porque André, sabe o que tem amanhã? Sabe? A Super Terça. Rapaz, ele tá esperto, achei que eu ia te pegar de surpresa. Nada. Mas não, amanhã todo mundo tá ligado, tem Super Terça, tem muito futebol. Se liga só, porque olha, desde a tarde até o fim da noite, muito futebol no SBT. Se liga na chamada. Começamos a tarde. 15:45 tem Manchester City contra Real Madrid, direto da Inglaterra. Jogo de ida das semifinais da Champions. Ambos se classificaram de forma emocionante. O City graças a um gol solitário em 2 jogos contra o Atlético de Madrid. Já o Real passou pelo Chelsea na prorrogação, perdendo em casa. Depois, 9h15 da noite, Corinthians contra Boca Juniors na Arena de Itaquera. O Corinthians tenta a segunda vitória seguida na Libertadores. Mas desta vez eu acho que não vai ter zagueiro dando essa mãozinha como teve contra o Deportivo Cali. O Timão apanhou do Palmeiras no final de semana, 3-0. Então precisa de recuperação. E você vê tudo isso ao vivo, amanhã, no SBT. Pôs na agenda? Pôs na agenda não? Tá aí o SBT marcando presença no esporte com a Libertadores Super Terça-feira. E como é que deve ser o jogo amanhã, hein? O que a gente pode adiantar, Matheus? Rapaz, esse é um jogo
imprevisível. Não é querer ficar em cima do muro, tá? Mas é imprevisível, porque os dois times estão super bem nas suas ligas nacionais. O Real Madrid está muito perto de ser campeão de novo na Espanha, retomando a hegemonia no futebol espanhol. O Manchester City briga ainda com o Liverpool pelo título lá na Inglaterra. Então, é um jogo muito bom e eu tenho certeza de uma coisa. Vai ter muito gol, porque esses dois times são equipes muito ofensivas. 15 para as 4 da tarde, você liga no SBT, pega a pipoquinha, pega toda a preparação aí, refrizinho, tudo mais, você liga no SBT. E de noite tem a reedição da final da Libertadores de 2012. Corinthians contra Boca Juniors, jogo no estádio de Itaquera, lá na Arena de Itaquera. O Corinthians que venceu na semana retrasada, venceu o Deportivo Cali por 1-0 e agora tenta mais uma vitória na competição na Libertadores da América. O Corinthians tomou um rodeão do Palmeiras, 3-0, fora o baile no final de semana, tenta a recuperação. Então 15h45 e 21h15. 15h45, Manchester City contra a equipe do Real Madrid. 21h15 depois, a partida entre Corinthians e Boca Juniors, tudo ao vivo, tudo exclusivo em TV aberta. Pode procurar outro canal que você não vai achar, é só aqui no SBT. Tá Nem certo? procura, não perde tempo, não procura, já fica aqui assistindo. Beleza. Olha só, amanhã também começa a peregrinação do Grêmio rumo ao Paraná. O Grêmio vai a Ponta Grossa. Já fostes a Ponta Grossa? Já não? fui a Ponta Grossa, conheço. Pois é, o Grêmio vai jogar lá contra o Fantasma, que é o apelido do Operário. Um cara que não se sabe se vai jogar essa partida é o Ferreira. A gente tem as imagens dele aí pra você. E o Ferreira, André, é um cara que até agora não aconteceu em 2022. O Ferreira não existiu em 2022. O Ferreira é um fantasma nesse time do Grêmio, porque ele não consegue ter sequência. É um jogador que tem muitos problemas de lesão. Volta e meia ele sente problemas no pubis, sente problemas na coxa. É um jogador que tem muitos problemas de lesão com 24 anos. Ele é jovem, né, para ter tantos problemas de lesão. Se fala que ele precisaria de uma cirurgia. Só que o Grêmio não quer fazer a cirurgia, porque, claro, se fizer isso, perde o jogador por muito mais tempo. E o Ferreira é o camisa 10 do Grêmio na competição, na Série B. Ele é o principal jogador do Grêmio na competição. O Grêmio não quer perdê-lo por muito mais tempo, mas se ficar nesse ritmo, vai, não vai, também não adianta. Também não adianta, o Grêmio precisa definir a sua vida sobre o Ferreira. Também nós temos informações sobre o Edilson, tá? O lateral direito do Grêmio tá fora por 2 semanas. Ele teve uma lesão com 14 minutos aí. Olha só, ele toca a bola pro jogador ali, ó. É o jogador de baixo aqui, ó. Ele já vai chegando ali no Roger, ó. Não deu, professor, não vai dar. Com 15 minutos de jogo contra o Guarani, ele foi substituído, teve uma lesão na coxa e, portanto, está fora da partida contra o Operário e fica fora do time do Grêmio por 2 semanas. O cara que entrou ali, o Rodrigo Ferreira, é o novo titular do Grêmio na lateral direita, pelo menos por enquanto. É um problema o Edilson, né? Ele já tem 33 anos e é um cara que vinha de muito tempo parado. Ele não jogava bola profissionalmente, sim, nível de competição, desde novembro. Voltou agora. Então, assim, é um problema. Ele já teve uma lesão, já sentiu ali o problema no músculo da coxa. É um problema para o Grêmio. Tomara que ele consiga ter sequência, porque é para ser o titular da lateral direita do Grêmio. Quem está de aniversário hoje? O Roger Machado está de aniversário hoje. Quantos anos, Lili? 47. Tá chegando perto do André. É, tá chegando perto. É por aí que vem, né? E eu acompanhei muito, porque né, no tempo que eu era jogador, né, que o Roger jogava, eu trabalhava no esporte, sabia? Trabalhava no esporte. Eu fiquei sabendo, quando eu cheguei no SBT, quando eu cheguei no SBT, uma inconfidência, eu perguntei pro André se ele gostava de futebol, se ele entendia. Ele me contou que trabalhou com futebol bastante de perto, né, André? Muito legal. Verdade. Não quis dizer que você é velho, né? Mas tá meio Agora passado. seguimos para onde, hein, ô Leozinho? O que o Leozinho falou? Só uma informação rápida antes da gente terminar. A gente pode botar a classificação da Série B rapidinho? Pode ser? Vamos botar? Classificação da Série B para você, porque é importante destacar um negócio. Se o Grêmio vencer o jogo contra o Operário na próxima quarta-feira, o Grêmio entra no G4 da classificação da Série B do Brasileirão e tomara que entre para não sair mais. Grêmio, por favor, entre e não saia mais. O acesso para a Série A este ano tem que ser sem sustos. O Grêmio não pode ter sustos. E aí o post do Grêmio, né, para o aniversário do professor Roger. Parabéns para o Roger Machado. Hoje é o aniversário do técnico Roger Machado, multicampeão como jogador e campeão do Gauchão 2022 como treinador. O ex-lateral começou sua carreira na base gremista, fez e segue fazendo história no Grêmio. Está completando 47 anos. Parabéns.
Parabéns para Roger Machado. Tomara que nesta semana de aniversário ele conquiste aí a vitória contra o Operário. Mas olha só, na Série D do Brasileirão, rolou uma partida entre Santa Cruz, de Pernambuco, contra o Asa, de Alagoas. O Asa venceu por 2-1. E ao final do jogo, teve um torcedor do Santa Cruz, que estava pé da vida com o goleiro Clever, da equipe da casa, a equipe do Santa Cruz. Ele invadiu o gramado e resolveu mostrar para o goleiro como que ele deveria defender. Pode isso, gente. Aconteceu. O torcedor invadiu o gramado e quis ali, mostrar, dar aula para o goleirão. Você tem que fazer assim, tem que se atirar do outro jeito. Ele vai se atirar no gramado ali, tem que fazer assim. Tava pé da vida o torcedor com o goleirão do próprio time, mostrando como é que se atira na bola. A que ponto que chega, hein? O Santa Cruz é um dos times mais tradicionais do Nordeste. Tem 1 ponto só na Série D. Perdeu em casa nesse final de semana para o Asa de Arapiraca. E quando o cara foi retirado pela polícia, ele foi aplaudido pelos torcedores. Sim. A que ponto chegou o futebol brasileiro? O cara invade o gramado, o cara imita o goleiro, mostra como é que tem que fazer para o goleiro defender e ainda sai aplaudido pelos torcedores que estão na arquibancada. Não, e faz todas as... Ali, ó. Ali? Como é que chama? A ponte. A ponte, isso aí. Isso aí. Mas olha só, mas não pode pegar... Não façam isso, torcedores. Não façam isso. Não invadam o gramado. Pode virar moto, não pode. Amanhã falamos mais, então. Amanhã falamos mais de esporte. A gente vai encerrando por aqui. Hoje, às 19h20, tem a segunda edição com Marcelo Chemali. A gente volta amanhã a partir das 11h30 da manhã. Um bom dia a todos e até lá. Tchau.